Tela de novo. Ok. Então, só relembrando aqui, doenças exantemáticas, o exantema é um quadro súbito, né, com manifestação aguda, que se amanhece vermelhinho de um dia para a noite. As causas mais comuns são as infecciosas, quer seja com febre, quer seja sem febre, mas a gente vai estar trabalhando basicamente com as causas infecciosas hoje, que são relacionadas à febre. E aí entra essa questão. Suponhamos que eu tivesse uma pintinha vermelha aqui no meio e eu faço a digitopressão, ou seja, eu pressiono a pele nessa região aqui e essa pintinha desaparece, essa manchinha desaparece, tá? Ou se eu tivesse alguma manchinha aqui nas bordas e essa manchinha desaparece quando eu aperto. O que, que significa isso? Significa que isso é um fenômeno vascular simples, ou seja, provavelmente, vamos supor que chega uma substância, um anticorpo, uma citocina, que permitiu que o vaso ficasse mais vasodilatado, e por isso que a pele fica mais vermelhinha, e aí quando eu comprimo, né, aquela coloração ela vai desaparecer. Então isso me mostra que é um fenômeno vascular simples, mas que a pele não está tingida, a pele não está tatuada, né? Tem alguém com o microfone ligado, o áudio aí está dando alguma interferência. Quando a gente trabalha com essas manchinhas, é muito importante, então, diferenciar essas manchinhas que desaparecem a digitopressão, isso é um ponto principal. Viu uma manchinha na pele de alguém, tem que fazer esse teste. Se ela não desaparece a digitopressão ou a vitropressão, veja que aqui a gente usou uma lâmina de vidro e continua tudo pintado embaixo, né? Se eu faço isso daqui e continua tudo pintado, então isso daqui é um exantema fenômeno vascular simples, um exantema macular, tá? Maculopapular. E aqui não, aqui eu tenho um exantema petequial, onde ele é todo cheio de pontinhos, e ele é mais para lilás, para o roxinho aqui, tá? E esse tipo de exantema aqui é o que eu vou chamar de petequia. Então aqui mácula, aqui petequia. Isso daqui geralmente significa algo mais grave. Daí a importância de eu começar diferenciando o que é mácula do que é petequia, tá? A petequia ela não desaparece a digitopressão. É como se o seu vaso tivesse aberto, extravasou algumas hemácias e tingiu a sua pele mesmo, e aí você tem uma pequena tatuagem ali de forma que durante alguns dias, de forma que não desaparece a digitopressão, tá? Então, esse aqui é uma peteca, por exemplo, de um paciente com meningite, com meningococcemia, enquanto que isso daqui é um exantema que pode aparecer em várias viroses aí, tá? Então, picada de inseto, geralmente quando você aperta ela desaparece, né? Mostrando que não é nada sério, nada mais grave, ok? Os nomes que a gente vai dar para essas lesões de pele. Então, geralmente, quando eu falo de manchinhas na pele, o nome mais comum que a gente dá é mácula. Mácula é algo que eu passo a mão e não é palpável, tá? Então, manchinhas na pele a gente vai chamar de máculas. O bebê pode nascer com essas manchinhas aqui na testa, essas manchinhas aqui na nuca, tá? Que são máculas, tá? São manchas, esse caso aqui é uma mancha salmão, mas ela realmente ela tem uma circunscrição, ela é bem delimitada e aí você passa a mão e não tem nada. Então, manchinhas a gente vai chamar de mácula, né? Por isso que a gente vai falar de lesões maculares, maculopapulares, é isso daí, são manchinhas, tá? Se eu passar a mão e começar a sentir uma espécie de uma lixa na pele do paciente, aqui, ó, nesse tipo de lesão aqui, você vai perceber micropápulas e na hora que você passa a mão, você vai perceber um monte de carocinho. Carocinho, então, o nome médico, o nome da área de saúde, a gente vai chamar de pápula, tá? Esses pequenos carocinhos. Aqui é da doença chamada escarlatina, em que sua pele fica toda vermelha e dá uma lixa, que tem a ver com estreptococo, infecção de garganta. E essa outra aqui é uma lesão que é da escabiose, né, da sarna, onde dá um monte de pontinhos que você passa a mão e vai sentir um carocinho aqui nessa região, tá? Formando casquinhas e a gente tem algumas crostas, né, que a gente vai chamar, e um exantema que desaparece a digitopressão, tá? Depois a gente vai voltar nisso, então vamos só voltar nos nomes aqui. Se é algo que forma uma placa, então agora não é mais só uma máculazinha, agora eu tenho uma placa, elas foram coalescendo, se juntando e pode ficar até elevado, tá? Tem uma discreta elevação. Tá? Então, quando essas máculas elas vão coalescendo, a gente vai chamar de placa, tá? Ela pode ter até o bordo elevado. Essa lesão aqui, por exemplo, apesar da descrição dela ser de placa,
ela é muito típica da urticária, né? Prestem atenção aqui nos bordos, ó, são bordos um pouquinho mais elevados e vermelhinhos, e o centro pálido. Perceba que o centro das lesões é mais claro do que as bordas, tá? Então, essas placas com centro pálido, o paciente chega coçando a pele, é típico da urticária. Ela pode acontecer por alimentos, ela pode acontecer por viroses, que é o mais comum, né? Qualquer virose pode dar isso, mas ela pode aparecer também por alergias, né? Às vezes encostou em alguma coisa que deu alergia ali, tá? Difícil saber o que é, mas é um fenômeno alérgico aí. Liberação de histamina e vasodilatação importante, com perda de líquido para interstício, dando esse leve edema aí. Um outro tipo de lesão que a gente vai estar vendo são as vesículas, né? Então, as vesículas são nada mais do que bolhas, tá? Então, quando eu falo de bolhas com líquido bem clarinho dentro, quando eu falo clarinho, pode ser branco ou branco amarelado, né? Que eu vou chamar de ceroso esse branco amarelado, tá? Então, vesículas são esses carocinhos com algo dentro, tá? Essa lesão aqui, por exemplo, à minha direita aqui, à direita de vocês, é típica do que a gente chama de catapora, né, ou varicela, que é o nome médico, né, o nome da área de saúde. Então, a catapora, os semiologistas antigos descreviam como, né, uma gota de orvalho numa pétala de rosa, uma pétala vermelha, porque a impressão que dá é que é algo bem delimitado, como se fosse uma gotinha mesmo, com fundo, olha como está hiperemiado o fundo, né? Isso aqui é típico da catapora, né? Ela é vesicular. Começa com pápula, aqui, ó, e depois ela passa para vesícula. A gente vai ver que a catapora ela tem vários tipos de lesões. Isso aqui também é um tipo de vesícula, ela é palpável e pode ter um líquido claro no seu interior. Às vezes a gente não consegue ver esse líquido, mas se eu espremer vai sair. Isso aqui é um outro tipo de lesão que a gente chama de molusco contagioso. O nome é horrível, mas nada mais é do que umas verruguinhas que dá na pele da criança. Se você olhar bem de pertinho, você vai ver que ela tem como se fosse um biguinho no central, um umbigo. Ela é fundinha aqui no meio, como se tivesse um vulcãozinho, ela é fundinha. Se você furar ela, espremer, sai um líquidozinho de dentro. Por isso que ela é vesícula, mas apesar de parecer uma verruguinha, não parecer uma lesão verrucoide, mas ela é uma vesícula, tá? Que é causada por vírus também. Quando eu falo o termo pústula, pústula nada mais é do que uma vesícula, uma bolinha cheia de pus. Pus é esse líquido amarelado aqui, que é formado por neutrófilos mortos que tentaram vir combater o processo infeccioso. Tá? Então aqui tem um monte de vesículas cheias de pus dentro, eu vou chamar isso de pústula. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho uma lesão típica da catapora. A catapora ela tem já, olha, algumas pápulas, que são as lesões menorzinhas, carocinhos pequenos. A gente tem vesículas mais jovens, aqui tem poucas, mas a maioria das vesículas aqui já estão bem cheias de pus, que é o que a gente vai chamar aqui de pústula, tá? E já começa a formar casquinhas secas, né, que a gente chama de crosta. Isso é bem típico da catapora, porque tem lesões em vários estágios no mesmo paciente. Veja que aqui é o umbigo, é na barriga do paciente. Enquanto que na varíola que tinha antigamente, as lesões elas ficam todas no mesmo estágio, tá vendo? São todas apustulares, você não encontra crosta, não encontra todas. A varíola foi extinta, né? Hoje ela é guardada mais para possibilidade de estudos, um risco aí de arma biológica, mas a gente não precisa estudar, então hoje em dia pústula a gente pensa muito em catapora mesmo, tá? E a peteca é aquilo que eu falei para vocês, são pontinhos que não desaparecem a dígito pressão, a cor é mais para o violeta, né? Ela é um pouco mais forte porque são hemácias, a pele fica tingida, tá? Então, se eu pegar uma criança toda cheia de peteca aqui, eu já sei que é muito grave. Essa criança, posso estar lá no interiorzão, no Canindé, que essa criança tem que ir urgentemente para um pronto-socorro. Bem diferente do resto dos exantemas, tá? Então, diferenciar pela digitopressão, o que é petequia, do que é uma lesão macular simples, é o ponto inicial e importantíssimo do meu tratamento, para tentar salvar esses casos graves. Guardem essa imagem aqui, porque essa é a imagem típica de uma criança com meningococcemia, tá? Meningite. Vocês vão ver em alguns livros mais antigos, eles falam em primeira moléstia, segunda moléstia, esquece um pouco isso daqui, deixa só para o Severino aí, não trabalhe mais com esse termo moléstia não, tá? Nós vamos trabalhar inclusive de uma outra forma bem diferente aqui, que é baseado mais nas lesões.
Qual o problema de lesões de pele? Por que as pessoas têm medo? Primeiro, uma manchinha, ela pode ser de vários agentes. Então, assim, a pele, ela não tem assim, dengue dá isso, Covid dá aquilo, ela não é bem assim, né? A pele, ela tem um leque pequeno de possibilidades de manifestação. Então, no final das contas, várias lesões, né, de pele são repetidas. Pode dar uma petequia em lesões da dengue, a petequia pode aparecer em outras viroses. Então, assim, eu não consigo falar assim, petequia é igual a dengue. Isso não tem como a gente fazer. Tá? E por outro lado, a própria dengue, por exemplo, é um exemplo. A dengue ela pode se manifestar com petequia, a dengue ela pode se manifestar com exantema maculopapular, a dengue ela pode, a mesma coisa o COVID. O COVID se manifesta até com vesícula num quadro varicela-like, né? Então, essa que é a grande dificuldade, né? Essa confusão que às vezes pode causar na cabeça da gente, tá? Mas a gente tem que trabalhar basicamente não só olhando a lesão, que é muito importante olhar e descrever a lesão. Quem não sabe o que é peteca, quem não sabe o que é vesícula, quem não adianta. Você trava, já é por aí. Você tem que saber descrever para você saber mais ou menos que caminho é. E outra coisa é conhecer um pouco da epidemiologia das doenças, né? A liga de vocês é uma liga de unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, né, você vai estar atenção primária, você tem que estar tratando com epidemiologia. Bom, se a maioria dos problemas de saúde que dão petequias são alguma coisa mais séria, eu tenho que encaminhar, tá? Eu tenho que começar a gravar alguns conceitos, né, de o que é grave, o que não é, para eu ficar mais atento para poder fazer essa triagem. Vou dar alguns exemplos para não ficar muito chato a aula, a gente vai trabalhar com casos clínicos. Vamos começar com crianças bem pequenas, abaixo de 2 anos, tá? Porque os exantemas, eles diferem por faixa etária. Vocês vão ver as doenças. Tem doença que é só de bebê, tem doença que é só de criança maior, tem doença que é mais de adulto, tá? Bebês, então. Criança de 6 meses está com resfriado, nariz escorrendo, febre, tomou amoxicilina e o corpo pintou. E aí o pessoal fala assim, é alérgico à amoxicilina. Vocês vão enjoar de ver isso na unidade primária. É uma grande mentira. Essa criança não é alérgica à amoxicilina, ela só tem uma virose qualquer e o vírus qualquer deu um exantema qualquer, tá? E esse exantema a gente vai nem recebe um nome especial, é tão comum que a gente vai chamar de exantema viral inespecífico. Ou seja, qualquer vírus pode dar isso, tá? Qualquer mesmo, tá? Então, a maioria desses bebês que pintam o corpo enquanto está gripado, enquanto está com febre, é o exantema viral inespecífico. Qualquer vírus pode dar isso, tá? Adenovírus, rinovírus, rotavírus, tá? Agora o coronavírus, todos podem dar um corpo pintadinho, tá? Por qualquer virose bobinha aí. Mas, então aqui, ó, de novo, vejam que esse exantema inespecífico, ele é rosado, tá? Quando o exantema, a gente tem ele mais rosado e tem ele mais avermelho acastanhado. Quando ele é rosado, a gente fala que é parecido com o da rubéola, então às vezes a gente vai usar o termo rubéoliforme. Quando ele é mais vermelho acastanhado, vocês vão ver depois, ele é mais parecido com o do sarampo, e a gente vai chamar de morbiliforme, né, que é mais parecido com o do sarampo. Então esse exantema aqui é um exantema rosadinho, né? E vocês percebam que tem um monte de pontinhos, então é um exantema micropapular e pode ser com máculas, que são manchinhas vermelhas. Então ele é um exantema maculopapular. O mais comum dos exantemas, a descrição que a gente faz em prontuário é esse, maculopapular. São manchinhas com mini carocinhos, tá? Microcarocinhos, que a gente vai chamar de pápulas, né? Então o exantema maculopapular é o mais comum, rosadinho, bem típico de coisa. Eu não vou pensar em rubéola, já eu falo por quê, mas nesses bebês abaixo de 2 anos, pensar sempre assim, foi a virose que deu essas manchinhas, tá? Para desespero dos pais, essa é a mais pura verdade, né? São as viroses que dão quase tudo, aí não tem nada para fazer, tem que esperar o organismo limpar isso daí, não tem remédio para desaparecer a manchinha, tá? Então, esses bebezinhos com exantema maculopapular, eu só preciso fazer um diagnóstico diferencial com a doença chamada exantema súbito. O exantema súbito, ele é um exantema viral também, só que ele não é tão inespecífico porque ele é específico, ele é típico de um vírus, né,
que dá o exantema súbito, mas é virose, da mesma coisa, tá? Só para mudar o nome fica mais bonitinho, tá? Mas veja que o corpo da criança está pintadinho igual dessa daqui, só que ele concentrou mais aqui na nuca. Essa é uma das pistas que me faz mais eu chutar exantema súbito do que chutar viral inespecífico. Isso aqui é viral específico, que eu imagino qual vírus que seja, também não me dá garantia nenhuma, tá? Enquanto que esse aqui é um viral inespecífico. Não muda nada no tratamento, é mais para dar um nome bonitinho aí, tá? Então, aqui é um exantema viral inespecífico. A grande diferença é um exantema súbito, é mais típico. A grande diferença do exantema súbito para o viral inespecífico é que isso daqui tem uma história mais bonitinha, por isso que ele ganha um nome especial. Essa criança aqui tem 3 dias de exantema, como qualquer outro. Aí, se ela vem no primeiro ou no segundo dia, você vai falar assim, fica tranquilo que isso é um exantema viral inespecífico. Aí no terceiro dia a criança estava fazendo febre, a febre para, só que geralmente no exantema súbito a febre é muito alta, bem alta mesmo. Pode dar até irritabilidade intensa, dor de cabeça forte, sinais até de meningite aí viral, mas a criança fica bem irritada e no terceiro dia abruptamente, buf, a febre desaparece e aparece o exantema no corpo. Olha a diferença. O viral inespecífico, você está com febre, encatarrado, com diarreia e pinta o corpo. Esse daqui você tem só febre, febre, febre por 3 dias. No terceiro dia a febre vai embora e pum, pinta o corpo de uma vez. Essa é a diferença de um e outro. Esse é o viral inespecífico, os sintomas vêm junto. Esse é o exantema súbito, onde 3 dias de febre e depois subitamente aparece o exantema. Aí eu vou mudar de nome, tá? Mas o tratamento é igual. Então os exantemas virais inespecíficos, eles vêm a palavra mágica, que é concomitante, vem tudo junto. Tá gripado, tá com resfriado e pinta o corpo, tá? Qualquer vírus, tá? Pode dar isso, diarreia, qualquer vírus, tá? Isso aqui é uma criança com diarreia, rotavírus, dando um exantema viral inespecífico, rosadinho, maculopapular. Já o exantema súbito, ou também chamado de febre de 3 dias, não é para menos, né, porque são 3 dias de febre, ou pseudo-rubéola, porque é rosadinho como da rubéola, ou roséola infantum, são nomes antigos. Hoje você pode chamar só de exantema súbito mesmo, não precisa gravar os outros. Ele é rubéoliforme, rosadinho como da rubéola, 3 dias de febre alta, irritabilidade, papum, pode até ter crise convulsiva, viu? É de tanto que ele irrita às vezes o sistema nervoso central. E aí, beleza, passou ali os 3 dias, o corpo pintou de uma vez. Crianças abaixo de 2 anos, eu vou chutar exantema súbito. Se eu tiver na época de dengue, eu vou pensar em dengue, porque exantema súbito e dengue vai ser muito parecido. Febre, febre, febre com exantema, né? Então, depois a gente vai ver como é que a gente faz esse diferencial na clínica, lá no pronto-socorro. Você não vai conseguir fazer, mas você tem hipóteses, né? Bom, então esse é o exantema súbito. Bebês abaixo de 2 anos, a gente às vezes vê também essas manchas pelo corpo aqui que não tem nada a ver com viroses, tem a ver com as viroses, que são o eritema polimorfo. Às vezes, alguns livros vai chamar também de farmacodermia, mas quase nunca tem a ver com fármaco, tá? Vejam a diferença disso daqui para aquele quadro inicial que a gente viu lá. Lá no início a gente viu a urticária, que ela tinha o bordo bem vermelhão e o centro pálido. Percebam o que está acontecendo aqui, ó, bordo bem vermelhão e o centro violeta. Bordo vermelhão e o centro violeta. Bordo vermelho e o centro violeta, mais para violeta. Esse aqui, ó, bordo vermelho e o centro violeta. Eles chamam isso aqui até de lesão em alvo, parece um alvozinho, né? Isso daqui é tipo, qualquer virose pode dar isso também. É como se fosse um exantema viral inespecífico com cara de urticária. Só não é urticária porque o meio é violeta, tá? Também não tem nada para fazer. Para angústia dos pais, isso daqui vai ficar uma semana ou até mais na criança e tem que esperar o vírus ir embora e o organismo defender. Às vezes a gente vê até alguns médicos prescrevendo algum remédio aí anti-histamínico para coceira, né? Mas não coça, isso não faz nada. É só feio de ver e apavora um pouco os pais, tá? Mas não é grave, não é exantema petequial, não. Bom, falando dos exantemas, você fala assim, você falou dos exantemas rubéoliformes abaixo de 2 anos. E os exantemas que são morbiliformes, né, que são parecidos com o do sarampo?
durante muitos anos, a gente falava com os alunos, olha, não se preocupem muito não com sarampo, porque sarampo foi extinguido, né, no Brasil a gente não tem mais. Mas a gente até ganhou, né, a carteirinha lá da OPAS, né, de que a gente era país livre do sarampo, tudo. Mas aí, de repente, a gente tem as Olimpíadas, né, e Copa do Mundo, e é nesses estados onde tiveram muitos turistas aí trouxeram sarampo da Europa, porque na Europa tá uma modinha de não vacinar, né? Então trouxeram o sarampo de lá para cá. E o ano passado, depois a gente teve uma queda de novo, e o ano passado, 2018, agora 2019, né, 2 anos aí, começou aquele boom lá de Roraima e Amazonas, por conta do pessoal que estava fugindo da Venezuela, né, e acabou que trouxe um monte de sarampo para cá. E o sarampo agora está circulando dentro do país de novo. Nossas campanhas de vacinação, que era na década de 80, eram ótimas, tão péssimas, com índice de vacinação menor que 80%, daí a importância da atenção primária, que hoje a gente aumentou o número de UBSs e está piorando o serviço, né? Engraçado isso. E aí o Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo, tá? Então o sarampo tem que pensar nele de novo em crianças abaixo de 2 anos, tá? Como é que é o sarampo? O sarampo, a diferença é que ele não vem assim, a criança geralmente, ela vem com a gente chama de fase catarral. A criança fica bem catarrada, o olho bem congesto, é como se fosse uma gripe bem forte mesmo. E vocês vão ver que o exantema, ele tem uma característica mais vermelho acastanhado. E ele tem uma característica de aparecer aos pouquinhos, primeiro na cabeça, depois no tronco, depois nas pernas. Sarampo, da cabeça até os pés. Primeiro a cabeça, depois o tronco, depois os pés. Primeiro dia só na cabeça, segundo dia mais para o tronco, depois que vai para os pés. Ele não aparece todo de uma vez, ele é progressivo, tá? Mas o mais importante é essa criança bem catarrada mesmo. E se você abrir a boquinha da criança e procurar perto dos molares aqui, você vai ver umas manchinhas parecendo umas aftas vermelhinho com fundo amarelo aqui, que a gente vai chamar de manchas de Koplik, que são bem típicas do sarampo, só no sarampo que elas vão aparecer, tá? Isso daqui não é exantema, porque exantema é de pele, a gente vai ganhar um nome mais bonitinho aqui, enantema, que enantema é um exantema da mucosa. Como isso aqui é uma mucosa, isso daqui é um enantema, tá bom? Então aqui está o sarampo, veja a diferença da coloração, né? A coloração é mais para o vermelho, tá vendo? Não é tão rosadinha, vermelho é castanhado, ó. Quanto mais dias passa, mais acastanhado fica, tá? Ela vai de 3 dias da cabeça, tronco e membros, tá? E geralmente sarampo mata mais porque pega bebezinhos, né? E dá pneumonia nos bebezinhos. Então daí a importância da vacinação e que hoje o pessoal está fazendo as campanhas na Europa, cresceu muito isso de não fazer vacinação. Tá? Então, quando eu estou falando crianças menores, eu estou pensando mais em exantema viral inespecífico, exantema súbito, e quando é mais maculopapular e mais encatarrado, eu tenho que pensar em sarampo, quando eu estou achando que está com muita tosse, muita secreção. Tá? Bom, vamos voltar agora, vamos sair então dessas crianças menores aí, vão dar um pulo lá para adolescente, pré-adolescente, só para a gente fazer um diagnóstico diferencial do adolescente que já tem mais a ver com o adulto também. Então, menina de 11 anos, febre baixa, o exantema. Percebam que é rubéoliforme, tá? Não é de sarampo. A gente chega aqui bem perto, você vê que tem as máculas, ó, manchinhas vermelhas, tá? Várias manchas vermelhas, uns pontinhos parecendo uns carocinhos, então exantema maculopapular, tá? Que é bem típico aí, típico das viroses da infância, né? Não quer dizer que é nada, mas é um maculopapular, pode ser de tudo, tá? Então, nesses casos de adolescentes com maculopapular, a gente ficaria com as hipóteses de rubéola, né? E dengue, tá? Isso daqui é um quadro de rubéola, isso aqui é um caso de dengue. Mas eles são parecidos. Pelo exantema em si, você não consegue diferenciar um do outro, tá? Então, nesse ponto, vai ajudar muito a gente a questão da epidemiologia, né? Então, por exemplo, hoje tem rubéola no Brasil? Não, praticamente ela está extinta, tá? Então, se for para eu chutar hoje no Brasil, eu chutaria dengue, né, num quadro de exantema. E nessa época agora de Covid, também ficaria na dúvida se não é Covid. Então, a gente tem que pensar muito na epidemiologia do momento da sua cidade. Então, Aracaju
eu penso em dengue o ano inteiro, né? Não tem uma época que tem mais, na época de chuva, que é agora, mas não dá para descartar em outras épocas do ano, por exemplo. Isso acontece em quase todo o Brasil, né? Então, a diferença, o que, que pode ajudar a diferenciar um do outro? Primeiro, rubéola não está tendo, né? Então eu não vou ficar pensando nela. Mas a rubéola, se você vai palpar na região occipital, ou seja, o exame físico completo de cabeça aos pés de um paciente com exantema é muito importante, porque são esses pequenos sinais que vão te dar dicas de que é uma coisa ou outra e vai te ajudar no diferencial. Então, se está cheio de carocinho na região posterior occipital, pode sugerir rubéola, tá? Ah, não tem carocinho, não é rubéola? Não é bem por aí. Mas quando tem, me sugere um pouco mais, tá? É linfonodos na região occipital. Ah, e dengue? Quando que eu vou pensar em dengue? Né? Adulto é aquela história. Tá com febre mais que 2 dias, né? E dor atrás do olho, dor no corpo, artralgia, prostração, pinta no corpo, você tem que pensar mesmo, né, em dengue. Mas em criança, aparece, a criança não fala meu corpo está doendo, principalmente bebê, né? Meu corpo está doendo, minha articulação está doendo, ele só fica irritado e choroso. Então, nos bebês é um problema. Toda vez que você tiver febre e exantema em bebês, principalmente febre alta e bebê mais prostrado, se for uma época de dengue, tá todo mundo com dengue no bairro, na rua, na cidade, eu tenho que achar que esse bebê possa estar com dengue. Ah, mas não poderia ser um exantema viral inespecífico? Tá, exantema viral inespecífico não mata. Ah, poderia ser um exantema súbito? Não mata. Ah, e se for dengue? Dengue pode matar. Então trate como dengue, tá? Então você tem que entender que às vezes você não vai ter certeza, e na UBS não é lugar de ter certeza. A gente trata por epidemiologia, tá? E aí a gente faz o tratamento por aquilo que mata mais, ou aquilo que tem tratamento, né? Então eu vou trabalhar com o conceito de dengue. Aqui em Aracaju, a época da chuva coincide com a época de dengue, tá? Nós estamos aí exatamente na época de dengue, tá? Tá tendo muitos casos. Lembrar que na UBS é muito importante a notificação, às vezes esse serviço é mal feito dentro da unidade básica. A notificação não é para ter certeza, isso aqui é dengue, logo eu tenho que avisar que é dengue. Se eu estou em dúvida, eu não notifico, não existe isso. A notificação é suspeita, o governo está te dizendo assim, doutor, da equipe de saúde lá tem que definir quem é que vai fazer a notificação, ela é compulsória, ela é obrigatória, e aí quando você suspeitou, o governo disse assim, ó, se pegar alguém com mais de 48 horas de febre, com dor no corpo e prostrado, meio cansado, você vai colher e vai notificar para a dengue, me avisa. O governo só quer ser avisado de que tem suspeita ali na sua rua, no seu bairro, no seu posto, e quantas suspeitas são essas. Não é para você confirmar. Quem vai confirmar depois é a vigilância. Tá? Então, a obrigação nossa de preencher essa ficha, para os médicos, essa questão está até no Código Penal brasileiro, é uma das poucas regras que médico tem que cumprir dentro do Código Penal brasileiro, tá? De prisão mesmo, tem a ver com perda de carteirinha do CRM, não. Se você não preenche esse papel aqui que o governo pede, libera a lista de doenças de notificação todo ano, você pode ser preso mesmo de 6 meses a 2 anos, tá? E ainda pagar multa. Então é muito importante fazer esse preenchimento. Na suspeita, não é na confirmação, é na suspeita. Vejam que no dengue, quando eu aperto o exantema maculopapular do dengue, o fundo é meio amarelado, como se o paciente tivesse um pouco de icterícia de base aqui, tá vendo? Ele apertou a mão aqui, ficou a mancha, né? Que o exantema demora a cobrir e fica meio amarelado. Isso aqui é uma coisa que lembra bem o dengue, assim, tá? Geralmente coça muito, dengue coça a mão, coça o pé, tá? Tem alguns exantemas que não. Vejam que diferença, tem uma outra forma de apresentação do dengue, que é o contrário, em vez de dar manchinhas maculopapulares, você tem as manchinhas brancas, tá vendo? O fundo fica todo vermelho, olha, e os pontinhos, as máculas vão ser brancas, então você vai ter máculas brancas num fundo hiperemiado, tá? Os semiologistas antigos falavam de ilhas brancas no mar vermelho. Isso também pode acontecer no dengue. Então, o dengue é um caso clássico de uma doença dando várias manifestações diferentes na pele, né? Dengue pode dar petequia. Então, quando a gente faz a prova do laço, nada mais do que a gente está procurando petequias no dengue, tá? Aqui é um exantema sem as petequias, aqui é um exantema com petequias, tá?
Sobre essas petecas, eu já vou adiantar para vocês, não tem a ver com sangramento. Às vezes as pessoas acham assim, faz a prova do laço para ver se o paciente vai sangrar, ou se ele tem risco de sangrar. Não é bem por aí. A prova do laço é mais para ver se está vazando hemácias de dentro do vaso. Se está vazando hemácia de dentro do vaso, significa que o vaso está muito dilatado. Provavelmente você está perdendo muito líquido de dentro do vaso, você vai morrer de desidratação, não é de sangramento. Porque a dengue mata por falta d'água, tá? As pessoas ficam muito preocupadas em dar tudo quanto há para dengue, remédio para febre, para não sei o que, tudo esquece de dar soro de reidratação oral, é o que salva, né? Paciente de dengue morre por falta d'água, né? Tem que gravar isso. O tratamento de dengue é hidratação, tá? Então, se eu estou na dúvida se aquilo ali é dengue ou se é um exantema súbito, trata como dengue. Qual a diferença? Dá soro e líquido e hidratação abundante, que lá no exantema súbito eu não tenho essa noia de obrigar a criança a beber líquido, igual eu vou ter na dengue, por exemplo, tá? Que eu vou ter que colocar essa noia na cabeça dos pais. É para você dar meio litro de água, soro, líquido, extra para ele todo dia, né? Então eu vou ter que ter aquela orientação específica para a família, né? Quando eu faço a prova do laço, eu vou insuflar o manguito aqui, o sangue vai passar pela artéria, mas ele vai ficar preso, o sangue venoso não volta, o sangue vai ficar preso aqui no braço. Eu marco uma área no braço ali mais ou menos de uma moeda de R$1, tá? É uma área mais ou menos de 2,5 por 2,5 e conto quantas petequias tem aqui. Para a criança, passou de 10 petequias, que não desaparece a dígito pressão aqui nessa área, isso daí é um sinal de que o vaso está frouxo e está vazando líquido e esse paciente tem alto risco de morrer. Então, quando eu faço a prova do laço e ela dá positiva, o que está me dizendo? Olha como a dengue se manifesta. Você tem febre durante uns 3 dias, febre alta, dor no corpo importante, e o paciente vai no posto de saúde aqui, ó, nessa fase que ele não vai morrer. Aí a febre cede, olha, febre cedeu. Quando a febre cede, ele pinta o corpo, aparece o exantema, tá? E aí é nessa fase aqui que você vai fazer a prova do laço. Prova do laço deu positiva, significa que o vaso dele está frouxo, que ele está saindo a água do vaso, então o hematócrito dele vai subir, tá? E aí é a fase que ele vai morrer, tá? Então, o dengue tem esse perigo. Olha, quando passar a febre, não fique tranquilo, tem que dar soro para o bebê tomar, para a criança tomar, para o adulto tomar, durante 3, 4 dias depois que a febre baixou. A febre cedeu, mete soro nele para tomar por boca e bastante líquido por 3 ou 4 dias. Isso que salva as pessoas de morrer da dengue. E as pessoas não têm medo porque a febre já passou, e as pessoas têm medo da febre. E na hora da febre ninguém morre, ela morre aqui, nesse período onde a febre cedeu, tá? Por isso que a preocupação com o hematócrito, né, é elevado, que significa falta d'água dentro do sangue, tá? E chikungunya, qual a diferença desse exantema aqui para aquele que a gente viu do dengue? Nenhuma, é um exantema maculopapular. Como é que eu sei então que é dengue e chikungunya? Não sei. Geralmente eu podia falar assim, a dengue ela vai dar uma dor nas juntas, daí a 5 dias a dor na junta vai embora e nunca mais volta. O chikungunya vai continuar com a dor. Ou seja, eu só vou saber se é chikungunya depois, quando a dor continuar. Só quando a sorologia vier positiva para chikungunya. Tanto que o documento de notificação de dengue hoje, ele se chama documento de notificação dengue/chikungunya, né? Porque você não consegue diferenciar. Chikungunya mata? Não. E dengue? Dengue mata. Então trate como dengue, tá? Então, mesmo esse paciente tendo chikungunya, eu vou mandar ele tomar muito líquido assim que a febre ceder, né? Durante uns 4 dias aí. A diferença do chikungunya é que ele dá edema nas juntas, incha as juntas, incha o joelho. Às vezes não, tá? E às vezes você não vai conseguir fazer o diferencial. Mas quando incha, facilita, porque dengue não dá inchaço, dá dor. Quando incha a junta e dá artrite mesmo, é mais comum no chikungunya, tá? O edema da articulação. A gente teve aí, em 2015, né, um exantema aparecendo nas pessoas, muito parecido com o da dengue também, e aí o pessoal ficou achando, dava reação cruzada com parvovírus, e não sabíamos o que era. Isso aqui é uma reportagem da época, e logo depois veio que descobriu a Zika, que era mais um vírus, o arbovírus, né, que é transmitido, que chegou para o Brasil,
fez um estrago grande nos bebês, porque as mães que engravidavam, ela lesava muito o cérebro, bem diferente do Covid, que não está machucando os bebês intraútero. A Zika, ela estava machucando muito o cérebro dos bebês intraútero. A gente tem uma geração aí de 2015 com muita lesão cerebral. Se fosse para eu pensar alguma coisa em relação à Zika, seria a conjuntivite. Dengue não dá conjuntivite, a chikungunya não dá conjuntivite. Então, quando tem conjuntivite associado, eu penso mais em Zika. Mas a maioria dos pacientes com Zika não tem conjuntivite. Então, você sempre vai ficar na dúvida. Será que era dengue? Será que era chikungunya? Será que era Zika? Né? E você não vai conseguir ter essa resposta. O paciente talvez tenha essa resposta daí a 15, 20 dias, quando vai sair a sorologia dele. Né? Mas, a princípio, se não tem conjuntivite, eu vou tratar como dengue, tá? Se tiver só o exantema. A gente teve aquele surto, né, na região de Sergipe, a gente teve muitos casos, do mesmo jeito, em 2015. Então, a diferença entre dengue, chikungunya e zika é muito bonito aqui no papel, mas na prática é tudo muito parecido em termos de exantema. A diferença é que se tiver a junta muito inchada, eu penso mais em chikungunya. Se tiver mais conjuntivite, eu penso mais em zika. Se não tiver nem conjuntivite, nem a junta muito edemaciada, eu vou ficar sempre na dúvida entre os três e notificar no papel dengue barra zika barra chikungunya, né? E tratar como dengue, que é o que tem tratamento, tá? E mesmo assim é bastante líquido. Pode ser Covid também, essa adolescente que está com exantema? Sim, os casos de Covid, eles estão demonstrando algo parecido com a dengue, está confundindo muito com dengue. Ele dá muitas petequias, que são as manchinhas pelo corpo, né? Ele dá um exantema também, às vezes morbiliforme, como esse daqui, ó, com máculas, tá? Pode dar urticária, pode dar vesícula, confundindo com catapora, né? Tá tendo um quadro de Covid agora, acometendo crianças parecendo catapora, então ele confunde mesmo. E até essa lesão aqui, que as dobras fica toda manchada, toda manchada, escura, nas dobras de pele do corpo, que a gente confunde com o quadro de Streiff aí, que também é só uma questão de inflamatória, de manchar o corpo, aí também pode aparecer, ou seja, Covid é típico também, parecendo com dengue, pode dar tudo. Então, se o paciente chega hoje no posto de saúde com esses tipos de lesão e tem uma história, né, de estar em contato com alguém Covid positivo, dentro de casa, não sei o quê, tem que colher, não tem jeito, a história vai ser sugestiva, né? Então, dentro desse contexto, eu vou ter que pensar dentro do contexto hoje, se eu tivesse hoje na UBS, a gente já está tendo que pensar em dengue, em Covid, nessas eventualidades aí. Bom, nós passamos um pouco então do bebê, fomos para a criança maior, vamos voltar aqui para o meio do caminho. Criança pré-escolar, escolar, que é aquela criança que está aí com 5, 6 anos, né? Esse ano a minha filha teve um surto aqui nas escolas de Aracaju, bem típico nessa fase, minha filha está com 6 anos, tá? Como é que essa doença se chama? Eritema infeccioso, tá? O eritema infeccioso, ou megaleritema epidêmico, tá? É o nome, esquece esse de baixo que é mais difícil, eritema infeccioso. Qual a diferença? Para quem pega no primeiro dia não tem diferença nenhuma. Você vai ver uma criança com febre ou até sem febre, tá? Que está com o corpo todo pintado maculopapular. Até aí não me ajudou em nada. É um exantema viral inespecífico. Isso vai ser o nome que eu vou colocar lá na minha prancheta lá, tá? A diferença é que daqui a 2 dias ele volta, a mãe preocupada porque a bochecha está muito vermelha. E aí, esse é típico, o eritema infeccioso, ele coalesce depois de alguns dias na bochecha. Esse bebê pode até sarar, as lesões desaparecem todinhas, e daí a pouco volta quando ele toma sol, daí uma semana ou 2. Isso também é típico do eritema infeccioso, por isso que ele ganha esse nome bonitinho, porque geralmente quem dá essa face esbofeteada, tá? E o exantema dele, ele não é muito maculopapular. Se você olhar bem de pertinho, ele não é manchinha, ele é um rendilhado. As bordas, olha, ela forma uma renda. Ela não é muito aquela mancha, tá? Por isso que ele tem uma característica específica, e daí uns 2 ou 3 dias o rosto do bebê fica bem vermelho,
Por isso que a gente chama de, às vezes, face esbofeteada, porque parece que deu umas bofetadas ali, tá? Ou faces de palhaço, tá? É a mesma coisa, é o eritema infeccioso aí. Tem alguma coisa para fazer? Não, é vírus, tá? Então, eritema infeccioso é o parvovírus B19. É vírus, é mais uma virose com o nome bonitinho aí, tá? Mas não tem nada para fazer. Vamos falar um pouquinho dos exantemas que vêm junto com dor de garganta. Vou pegar aqui um adolescente que está com dor de garganta e pintou o corpo, tá? Quando você tem um exantema, né? Isso aqui você passa a mão, tá uma lixa, tá? Se tá uma lixa, você passa a mão e tá uma lixa, exantema maculopapular, mais para papular, versus exantema maculopapular. Isso daqui pode ser uma virose, né, maculopapular padrão, como a mononucleose, por exemplo, se estiver associada à infecção de garganta. E esse daqui pode ser, por exemplo, uma infecção por estrepto, né, que a gente está falando agora de infecção de garganta, mesmo amidalite bacteriana. E aí, pela pele, às vezes a gente já dá essa dica. Passei a mão, tá uma lixa, eu vou meter uma bezetacil, porque isso daqui é bactéria, tá? Isso aqui é, ainda mais, estou falando de pacientes que têm junto com o exantema uma infecção de garganta, tá? Então, sempre no exantema, exame físico completo e olha a garganta, porque às vezes a criança não está queixando ainda, você vai olhar lá, tá cheio de placa na garganta e aí já te deu o diagnóstico que é escarlatina. A pele fica toda cheia de pontinhos. É porque aqui, infelizmente, na foto você não consegue passar a mão. Essa criança é uma que eu atendi, você passa a mão na pele dela, na barriga, tá uma lixinha, você sente um monte de carocinho aqui, isso tudo aqui você sente, tá? Fala também a favor de escarlatina, desculpa, de bactérias. Fala a favor também língua em framboesa, que é essa língua bem avermelhada, tá? Fala a favor também a mão descamando depois de uns 3 ou 4 dias da doença, tá? Fala a favor também as dobras da pele, que é a dobra do cotovelo, com essas marcas na região de dobra. Isso aqui a gente chama de sinal de pastia ou pastia, que foi o cara que descreveu isso daqui. Pode acontecer na axila também. Percebam que em volta da boca, ele está todo vermelhinho, tá vendo o rosto da criança, mas em volta da boca aqui, ó, tá pálido. Essa palidez perioral também fala a favor de escarlatina. Então o exame físico é muito importante porque é um somatório. Não quer dizer que vai ter, tem um monte de criança que eu já vi com escarlatina, esse menino aqui mesmo, ó, só tinha infecção de garganta e escarlatina, não tinha nada de língua em framboesa, nada de dedo, nada de pastia, mas se tiver, fala a favor, tá? Isso daí é bactéria, né? É uma das poucas que é causado por bactéria, um dos poucos que tem tratamento. Você precisa de tratar isso daqui, geralmente com um tratamento para estrepto melhor, né, a nível de atendimento primário, é dar uma bezetacil que ela dura 21 dias no sangue e resolve. O paciente não precisa de tratar em casa, porque às vezes eles param o tratamento e aí esse paciente desenvolve depois uma febre reumática, que é uma doença grave no coração, porque o anticorpo que vai ativar contra aquela garganta lá, contra o estrepto, ele machuca as válvulas do coração e esse paciente morre depois. E aí você ficou com dó de dar bezetacil no posto de saúde, o que vai acontecer? Ele vai ter uma lesão valvar e vai tomar bezetacil, aqui está o protocolo brasileiro, até 40 anos, uma bezetacil de 3 em 3 semanas, né? Até 40 anos ou até por toda a vida, porque você ficou com dozinha de dar uma bezetacil lá no posto de saúde no dia certo. E aí ele passa a tomar uma bezetacil a cada 3 semanas para sempre aí, tá? Então não tenham medo, no posto de saúde é obrigatório, se tiver alguma reação é 30 minutos. Então é muito raro, é tão raro, eu fiz as contas um dia no hospital onde eu trabalhava, mesmo que eu aplicasse 5 bezetacil por dia, eu ia ter uma reação a cada 32 anos, mais ou menos, assim. Então é um negócio extremamente raro, tá? Então não se preocupem muito com a reação. Geralmente o paciente desmaia de dor, não é de reação não, tá? Porque o pessoal faz muita injeção em pé. Bezetacil faz com o paciente sentado ou deitado. Eu prefiro fazer com sempre deitado, aplicar na nádega, para evitar que o paciente fique em pé e desmaie. Principalmente sexo masculino desmaia muito, depois fala que teve reação a bezetacil. Isso não é reação. Reação é anafilaxia, tá?
Como é que eu sei se essa infecção de garganta é vírus ou bactéria? Porque se for bactéria, eu dou bezetacil. Se for vírus, que é mononucleose, eu não vou dar bezetacil. Então, uma das coisas é o exantema. Se tiver um exantema em lixa, é mais para bezetacil. Mas se não tiver exantema, né? Então, desses 4 sinais aqui, se tiver 2, eu já posso dar bezetacil, que é a placa na garganta, caroço aqui debaixo do pescoço, linfonodo, febre alta de início súbito, geralmente em crianças maiores, bebezinho não tem infecção de garganta. Às vezes eu fico louco quando eu vejo isso. Foi no pediatra, estava com a gargantinha vermelha e aí passou antibiótico. Isso daí é uma enganação. A amidalite bacteriana, ela não acomete bebês, crianças pequenas. Então aquilo ali é viral, não tem nada para fazer, não tem remédio para tomar, tem que esperar o organismo combater. E aí às vezes ele vai ter uma alergia a um remédio que nem era para estar usando. E uma coisa que chama muita atenção é que a criança com escarlatina, ela não está gripada. Às vezes as pessoas falam assim, ele está gripado e infeccionou a garganta. Isso é mentira. Né? A complicação de resfriado, está em qualquer livro de medicina, né? Sinusite, otite, pneumonia. Sinusite, otite, pneumonia. Complicação de resfriado, de gripe, não é infecção de garganta. Tá? A infecção de garganta ela é seca. É muito mais fácil você confundir uma criança com infecção de garganta com dengue do que com alguma coisa que tem a ver com gripe, porque a infecção de garganta bacteriana ela é seca, tá? Então, percebam essa criança aqui, ó, tá com um monte de placa na amígdala enorme aqui, ó, cheia de placa. E aí, isso aqui é bactéria ou vírus? Eu não faço ideia. Só olhando aqui, a gente não consegue definir. Eu sei pela história que isso aqui é uma mononucleose, mas eu não conseguiria dizer para vocês se é viral ou bacteriano olhando. Então, na dúvida, lá no posto de saúde, né, eu estou aqui com placa, devo estar com linfonodo aqui embaixo, eu vou tratar e dar uma bezetacil nela para não evitar ter a febre reumática, que é aquela que ele vai tomar bezetacil pelo resto da vida. Mas pode ser que eu esteja tratando uma virose. Então, pode ser uma mononucleose. Né? Então, aqui você está no Carnaval de Salvador. Cada uma dessa doença do beijo, é mais comum em adolescente, né? Cada beijinho aí que dá, vai passando um para o outro aí. Dá muito linfonodo no pescoço. É vírus também, é Epstein-Barr. Mas às vezes a gente acaba tratando como bacteriano, essas amidalites bacterianas, amidalites virais. O que tem de diferente? A escarlatina, ela não tinha sinais sistêmicos. Aqui eu começo a ter, eu dou a bezetacil, o paciente não melhora. A febre vem mais 3, 4 dias, o corpo continua pintado, o fígado aumenta. Por isso que eu falo, diante de uma infecção de garganta, médico que não deita o paciente na maca, não examina, não palpa fígado, não palpa baço, nunca vai fazer um diagnóstico de mononucleose na vida, vai achar que tudo é amidalite bacteriana. Porque a mononucleose, ela dá um aumento de fígado e baço. Então, que poderia me sugerir, isso é mononucleose, isso não é infecção bacteriana, entendeu? Apesar do exantema ser parecido. Na mononucleose, você dá a amoxicilina, ele pinta o corpo todinho. Se não tinha o corpo pintado ainda, ele passa a pintar o corpo agora quando você dá o antibiótico. Aí o médico vai dizer, é alergia à amoxicilina. Não, é mononucleose. A mononucleose pinta o corpo quando você dá a amoxicilina. Então, aumenta baço, aumenta fígado. Um sinal que pode aparecer, às vezes, na fase inicial da doença é um edema da pálpebra, sinal de Hoagland, que às vezes aparece logo no início e é um sugestivo também de que seja mononucleose, tá? Os linfonodos da mononucleose, eles são mais posteriores, enquanto a amidalite bacteriana é mais na região submentoniana, submandibular. O exame de sangue é um pouco diferente, aqui é mais para linfócitos atípicos e lá no outro é mais para bactéria. Então tem várias formas de tentar diferenciar um do outro. Tratamento tem mononucleose? Não. A não ser que tiver muito feio, assim, uma garganta quase fechando e o paciente com dificuldade de respirar, você pode até dar corticoide, mas só se eu estiver pensando mesmo que seja mononucleose. Bom, vamos para os exantemas vesiculares agora, então nós vamos trabalhar um pouquinho com as vesículas. As vesículas também não é difícil, a gente não tem muitos diagnósticos diferenciais, então um exemplo de um menino de 2 anos babando muito, cheio de bolinhas de vesículas por aqui, na mão, na boca, tá? E aí esses dois aqui estão com doenças diferentes. Esse daqui eu falo para vocês que é catapora, e esse daqui é síndrome mão-pé-boca, são vírus diferentes. Como é que você sabe, professor? Bom, aqui eu estou vendo
pápula. Aqui eu estou vendo vesícula com pus dentro, então é a pústula. Aqui eu estou vendo crosta. Então, várias lesões no mesmo estágio, disseminadas, eu estou pensando em catapora. Aqui eu estou tendo a mesma coisa, só que perioral só. Eu não estou vendo espalhar pelo resto do corpo. Então a catapora, ela espalha para o corpo inteiro, tá? Tem todas as lesões no mesmo paciente, desde de pápulas, crostas. A gente só pode voltar para a escola essa criança quando tudo virar casquinha, né? Ela geralmente vai ficar de 10, 15 dias em casa sem ir para a escola, porque enquanto tiver casquinha, ela transmite. Não pode entrar em contato com grávida, que senão passa e o bebê pode ter intraútero uma lesão grave. Então, essa é a catapora. Lesões em vários estágios: vesícula, pústula com pus, depois crosta. Enantema, lesões a gente já tinha visto lá na cavidade oral, no céu da boca, às vezes até no olho, né? A varicela, ela comete mucosas, enantema, né? E já a síndrome mão-pé-boca é engraçada. Essa criança, ela não tem lesões para o corpo inteiro, ela tem, olha o nome, síndrome mão-pé-boca. Ela tem lesões em volta da boca, como aconteceu aqui. Esse daqui tem lesões no rosto inteiro, ó. Não é mão, pé, boca. Esse daqui teve lesão na boca, lesão no pé, até a altura de uma bota aqui. Lesão na mão até a altura de uma luva, mas não fica no braço, não fica no tronco. Isso é síndrome mão, pé, boca. É vírus, Coxsackie. Tá? Não tem nada para fazer, só tem um nome bonito aí. Tá? Você olha a boca da criança, tá cheio de pontinhos, olha. Cheio de pontinhos. Você fala, isso é pus, é bacteriano? Não, não tem nada a ver. A tonsila, ó, a amígdala, ela está escondidinha aqui, não tem nada nela. Isso aqui é palato mole, tá? Palato mole, todo ferido, cheio de afta. Isso daqui não é viral, tá? Bacteriano é só se fosse na tonsila. Na boca, a única coisa que eu dou antibiótico é se tiver pus na tonsila. Pus para qualquer lugar da boca não dá antibiótico. Tá vendo? Isso tudo aqui ó, é lesão aftoide, tá? É a herpangina. Herpangina é Coxsackie também. A diferença de herpangina e síndrome mão-pé-boca é que na síndrome mão-pé-boca eu posso ter isso daqui e mais lesões do lado de fora, na mão, no pé e na boca. Enquanto na herpangina é Coxsackie também, mas ela fica limitada à boca. Ela não vai para dentro da boca, ela não vai para fora da boca, nem para a mão e no pé. Mas é Coxsackie do mesmo jeito, tá? Eu até brinco às vezes que é síndrome mão, pé, boca e bumbum, porque é muito comum também na região do bumbum aparecer essas lesões na síndrome mão, pé, boca, tá? Virose, não tem nada para fazer, tá? Síndrome mão, pé, boca. Periorificial, ânus em volta cheio de lesões, né? Síndrome mão, pé, boca. Varíola eu nem vou comentar aqui, porque varíola a gente não tem mais. E vamos para as lesões petequiais. Para as lesões petequiais, estou dando exemplo aqui de uma menina de 5 anos que chega molinha prostrada com manchinha roxa na perna. E aí eu vou examinar, né, e vejo que essa criança está prostrada, um monte de petequias e umas lesões maiores aqui que coalesceram. Então, quando eu tenho máculas que coalescem, eu chamo de placa. Lembra que a gente viu lá? Quando eu tenho petequias que coalescem, eu chamo de púrpura. Púrpura, então, são essas manchas maiores aqui, que equivalem a uma coalescência de inúmeras petequias, como se fosse isso, entendeu? Isso aqui é sempre grave. Essa criança aqui tem que, se você tiver um antibiótico lá no pronto-socorro, já tem que meter uma dose, ou lá na UBS, ceftriaxona, e mandar para um posto de saúde. Quanto mais cedo eu trato isso, melhor, né? Pode ser tanto meningite, que eu tenho que descartar, como pode ser um tumor, pode ser uma leucemia, geralmente petequia pode ser uma dengue mais grave, né, se tiver muita petequia como está aqui. Então, geralmente eu tenho que ficar bem preocupado quando eu vejo petequia. Raramente vai ser alguma coisa um pouco menos grave, né, como a púrpura trombocitopênica imune, que eu não tenho muita coisa para fazer, mas tem alto risco de sangramento do sistema nervoso central, mas é sempre algo arriscado que não dá para eu conduzir na UBS, tá? Quando tem muita petequia, exceto a dengue, com poucas petequias é que eu conduzo na UBS, tá? Então, no caso da meningococcemia, eu tenho que encaminhar essas crianças prostradas com mal-estar, encaminhar urgentemente, e ficar atento, porque pode ser leucemia. Na leucemia vai aparecer mais coisa, um fígado enorme, um baço enorme, febre persistente que não melhora, caroços pelo corpo, né? Linfomas,
as manchas em locais que não é de trauma, por exemplo, a criança ela tem muita pancada na canela, no joelho, mas não na nádega posterior, não na coxa lateral. Isso daqui não é local de trauma, então essas manchas aqui são patológicas, né? Sangramento nasal epistaxe persistente, né? Pode ser um sinal de leucemia. Gengiva hipertrofiada, cloromas, que são infiltrações na pele, ou então infiltrações atrás aqui do olho, né, empurrando o olho, tá? Todos fazem a favor de leucemia, tá? E o exame de sangue geralmente é fácil para diferenciar. Nessa questão de petequias, é importante vocês conhecerem uma doença que só dá mancha nas pernas, membro inferior, não dá no membro superior. Se dá muita mancha, ela é palpável, uma petequia que você palpa, ela parece uma urticária, ela tem uma leve elevação. Então, aí pode se associar com hematura, lesão renal. Então, essa púrpura que dá mais nas pernas, você tem que encaminhar também para investigar, porque é púrpura, porque é petequia, mas existe uma doença chamada púrpura de Enoch-Schonlein, que são os dois caras que descreveram, que cursa com dores nas pernas e cursa com essas petequias e tem lesão renal associada. Mas petequia não é para brincar na UBS, tem que encaminhar mesmo, né? Bom, para encerrar, eu vou trabalhar então com o quadro que a gente vai chamar de muito misturado, muita sintomatologia. Então imagina a criança que está com muitos dias já de febre, a febre não vai embora e o exantema continua. Então, olha essa história aqui, menino de 2 anos, febre há 8 dias, linfonodo no pescoço, você já até entrou com antibiótico, achou que fosse uma linfadenopatia bacteriana e não está respondendo. Ele me aparece com conjuntivite no meio do caminho, com exantema, aí você ficou, será que é zika, será que não é? E de repente ele começa a inchar os pés, inchar as mãos, aí você fala, nossa, será que é chikungunya? A língua dele toda avermelhada, corta um pouco os lábios, aí você fala, e agora, será que isso daqui é escarlatina? Não tem nada a ver com escarlatina, não é palpável, não tem infecção de garganta, é criança menor que 2 anos, o negócio não está batendo nada com nada. Então esses quadros muito floridos, eu tenho que ficar bem atento com a doença que é chamada doença de Kawasaki. Isso daqui é doença inflamatória, não é o vírus que causa isso, a defesa do seu organismo é que causa isso. Está acontecendo muito agora no Covid, as crianças terem Kawasaki por conta do Covid, tá? É um quadro multi-inflamatório sistêmico. Então, na prática, o vírus vem, seu organismo tenta se combater e te machuca um pouco. Tá? Então pode dar exantema também, só que a história que te ajuda. Esse menino aqui, se ele chega para mim com 2 dias de febre, eu vou dizer assim, olha, isso daí é um exantema viral inespecífico. E aí, daí a 2 dias, ele volta de novo. Olha, doutor, a febre persiste. Apareceu alguma coisa a mais? Apareceu, teve conjuntivite ontem e desapareceu já. Você olha, não tem mais conjuntivite. Aí você não sabe muito bem o que é, orienta sintomáticos, fala para a mãe que pode ser uma virose, um exantema viral inespecífico, fala, volta amanhã que eu quero te ver de novo. E amanhã ele volta com feridinhas na boca. Então, ele vai sendo somando e eu faço o diagnóstico lá na frente. Então, muito cuidado na unidade básica de saúde, é muito importante manter o paciente do seu lado. Olha, eu vou te passar isso daqui, se não melhorar, amanhã eu quero que você volte para mim. Eu quero que você volte de novo na segunda-feira, porque senão ele vai no posto de saúde e o médico de lá vai pegar o quadro já mais florido e vai fazer o diagnóstico de cara, e aí você que fica de ruim, que atendeu há 2, 3 dias atrás, não é que você foi o ruim, é porque não tinha os outros sinais para você pensar em Kawasaki ainda. Então tem que falar assim, volte, eu quero ver se apareceu alguma coisa, né? Então a doença de Kawasaki, ela vai se manifestar e pode confundir dessas doenças inflamatórias, né? A artrite idiopática juvenil também dá um exantema, tá? Só que a artrite idiopática juvenil, o nome já diz, artrite, ela vem com artrite. Pelo menos 15 dias de febre, para você pensar. Ou seja, se você no início ficou na dúvida, era artrite idiopática ou chikungunya? Ah, vamos acompanhar essa criança um pouco. Eita, essa febre não passa, não passa, não passa. Isso não é chikungunya. Chikungunya, a febre fica só 2, 3 dias. E está com inchaço nas juntas, eu tenho que pensar em artrite idiopática, né? Pode dar um linfonodo debaixo do braço. Pode ser coisa simples. Ó. Esse dedo aqui, ó, tá com edema da articulação, artrite só nesse dedinho. Então o exame físico tem que ser muito bom, né, para a gente poder fazer o diferencial.
Como é que eu penso em Kawasaki? Geralmente tem que ter mais que 5 dias de febre e 4 desses 5 sinais: lesão na boca, lesão no pé e na mão, conjuntiva, exantema pelo corpo e linfonodo aumentado. Ou seja, só faz o diagnóstico de Kawasaki o médico lá do 4º, 5º, 6º, 7º dia da doença, porque eu tenho que esperar juntar isso tudo para eu chamar de Kawasaki, tá? Kawasaki tem tratamento? Tem que usar imunoglobulina interna, né? Então, dá conjuntivite, dá lesões na boca, feridas, tá? Linfonodo, ele pode dar exantema, tá? Pelo corpo. Tem algumas alterações laboratoriais, inclusive pode as coronárias, isso aqui é a aorta, ó, a aorta, e aqui está saindo a coronária, aqui está saindo a outra coronária. Essa artéria está uma bolinha aqui, ela fez um aneurisma da coronária e esse paciente pode infartar, porque esse bebezinho, porque essa coronária pode estourar, é basicamente isso. Então, daí o cuidado da doença de Kawasaki e ter que usar o antibiótico precoce. Na COVID, está acontecendo isso, eles chamam isso de síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID. Nada mais é que uma espécie de Kawasaki do COVID, mas é Kawasaki, tá? Então, a diferença é que eles estão aceitando, porque está tendo muito Covid e esses quadros estão sendo bem mais graves, geralmente no Kawasaki ele não vai para UTI, via de regra. E essas crianças de Covid que evoluem com Kawasaki, elas têm parado na UTI, daí a gravidade, tá? Então eles têm assim, ó, mais de 3 dias de febre, já pensa naquele quadro lá. Tá vendo, ó? Conjuntivite, coisas que vai fazer ele parar na UTI, hipotensão, choque, marcadores de Covid aí, inflamação, nenhum outro sinal de outra infecção, pense, né? Pense em Covid, tá? Bom, pessoal, resumindo, quando eu estou falando, então, em exantema, eu tenho que fazer o beabá. Não dá para você olhar a lesão e dar diagnóstico. E quem faz isso vai errar e vai errar muito. Olhar e sair dando diagnóstico é chance de erro grande. Viu um paciente com exantema, você não viu um paciente com exantema, você viu um paciente que precisa de colher uma boa anamnese, que precisa de um bom exame físico bem detalhado. Você tem que saber descrever para você diferenciar o que é maculopapular, o que é rubéoliforme, o que é escarlatiliforme. Você tem que conhecer o seu posto de saúde, a sua rua, o seu bairro, as doenças mais comuns, a sua cidade, o que vem mais comum em cada época do ano, você tem que se acostumar com isso. Os surtos que estão acontecendo na comunidade, tem que se inteirar. Na prática, lá no posto de saúde, você nunca vai saber o que é. Esse diagnóstico, às vezes, vem depois de 15, 20 dias, quando você investigou, colheu algum exame que era obrigatório. Ele nem precisaria de muito exame. Mas primeiro você tem que saber assim, o que mata mais. O que mata mais eu tenho que descartar. Ou tratar como se fosse. Então, meningococcemia, petequia, tem que encaminhar, isso mata. Dengue, mata, tem que tratar com bastante soro, né, do 3º ao 5º dia da doença. Saber um pouco de diagnóstico diferencial bem básico e entender que assim quase nada tem tratamento. As viroses, em geral, é mais para dar um nomezinho, tranquilizar a família e ficar acompanhando, pedindo retorno a cada 2, 3 dias até desaparecer. Lembrando que toda vez que você tem petecas e púrpuras, lembrar de meningococcemia, que isso tem tratamento, usar antibiótico precocemente. Na escarlatina, que é quando o exantema se associa à infecção de garganta e é papular, palpável, eu vou dar antibiótico, de preferência bezetacil. Tá? Na dengue, depois de 3, 4 dias da doença, na dengue, ou quando eu suspeito de dengue, às vezes eu estou achando que é dengue, chikungunya, não sei o que é, eu trato como dengue. A ideia é, passou a febre, esse paciente vai se entupir de líquidos e soro por uns 3, 4 dias, tá? E agora na COVID, a gente não sabe se tem tratamento ainda, alguns estudos mostrando que o Redensivir, que é um antiviral, tem um bom resultado. Para usar no posto de saúde, nada ainda, assim, né? O governo até colocou no protocolo dele lá cloroquina, mas foi meio por imposição, né? Não foi nem por estudos científicos. Então, assim, não é obrigatório usar cloroquina. Eu não tenho usado para os pacientes suspeitos, nem meus familiares, tá? Então, a questão é, não procure pelo em ovo, né? Se é exantema, não tem que pensar na febre do Nilo, não sei o que lá, porque nós não estamos no Nilo. Então tem que saber da nossa realidade, tá? E trabalhar dentro desse conceito de tratar sempre que possível como algo grave, se parece,
pega o mais grave que foi e trata como se fosse, e aquilo que tem tratamento, você faz um tratamento empírico, entendeu? Então, basicamente, a gente trabalha com esse conceito. Então, essa aqui era minha filhinha, quando ela estava, hoje ela está com 10 anos aí, mas na época ela estava com 7 meses, e ela teve um exantema que eu chamei de viral inespecífico, né, máculo papular, e aí, daí uns dias, a bochechinha dela coalesceu, aí eu falei assim, deve ser um eritema, né, causado pelo parvovírus. Lembra que a gente falou lá que dá a face esbofeteada? Ah, professor, mas você disse que isso é mais comum em criança pré-escolar e escolar. Tá, mas eu não quero saber, eu não colhi exame nenhum dela. Se foi também, era só para dar um nome, não faz diferença nenhuma, tá? E depois a criança melhora. E o mais importante é que eu descartei que fosse aquelas coisas graves lá, ok? Então, basicamente é isso. Quem quiser baixar um fluxogramazinho para poder dar uma revisada nisso daí, podem ficar à vontade. Tem aí um link. E aí a gente pode abrir para